Todo mundo tá cansado de saber como é ser um gay paulistano. Todo mundo tá cansado de saber como é ser um gay de uma cidade grande. Mas afinal de contas, quem vai falar dos gays dos interiores do Brasil? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. Eu gosto que a gente já começa assim. Não, amigo, eu acho que esse é um tema muito legal porque eu tenho as duas partes. É lugar de fala, né? Tô sabendo. Eu tenho local de fala, porque assim, a galera acha que eu nasci em São Paulo. Não, mentira, ninguém acha. Mas a galera acha que não vê o meu por trás, o que eu fiz pra chegar até aqui, entendeu? O meu eu no interior. Eu sinto que uma galera já viu o que tu tem por trás de ter chegado até aqui. Não Mas não é entendi. sobre isso, né? Primeiramente, antes da gente começar o episódio, e esse episódio tá muito legal porque a gente vai falar sobre homofobia, a gente vai falar sobre o que é ser gay nos interiores do Brasil, a gente vai falar sobre os casados no sigilo, a falta de liberdade, o medo, né? E se vale a pena o sonho de ir pra capital que muitos LGBTs e muitos gays têm. Mas eu só queria, antes de tudo, agradecer vocês por estarem ouvindo e compartilhando o Pod Gay. A gente tá nos mais ouvidos do Brasil. E a gente tá no. Eu acho que no dia de hoje a gente entrou no top 10 dos mais ouvidos em saúde. Então, assim, amiga, a gente tá arrasando muito. A gente tá, tipo, no top 40 dos mais ouvidos do Brasil. Você tem noção? Vocês têm noção, gente? O nosso recorde foi bater o top 30, tá? E voltamos pro top 40 depois de 6 meses de ato. É sobre o podcast Top 40 mais ouvidos do Brasil entre todas as categorias. Gente, isso é um marco, um feito e realmente é um prazer, é muito gostoso poder compartilhar isso. Então, muito obrigado para quem está compartilhando, muito obrigado A todos os 3 ouvintes. a todo mundo que está ouvindo. Agora é 4, né? Para todo mundo que está ouvindo. Agora é 4. E vou aproveitar esse momento para compartilhar uma notícia incrível, maravilhosa. Hoje, O Jonathan é gay. dia 21 de novembro, que é o dia que estamos gravando esse episódio, foi publicada a portaria e Pod Gay agora é uma marca registrada, amore. Tá boa! O que significa agora que Pod Gay é apenas este podcast como uma marca registrada. Quem sabe no futuro a gente venda produtinhos do Pod Gay. Vocês comprariam? Né? Fica a dica aqui, vocês comprariam? Vocês comprariam um pack de pé do Lucas? Quem sabe uma camiseta suada? Eu venderia. Depois de treino de futebol? Uma cueca usada? Não sei. Isso, galera. Então vocês não podem mais roubar o Pod Gay da gente. Exatamente. Não que alguém estivesse tentando, assim, mas ninguém pode, Ninguém entendeu? pode. Se antes não podia, agora principalmente. Exatamente. Então se vocês virem... Ou se vai se ver com os nossos advogados, não é mesmo? Meu Deus, fala de novo. Tá boa. Fala de novo. Ou você respeita a gente, ou você vai ver a gente na justiça, entendeu? Com os nossos advogados. Aqui não é bagunça, meu amor. Aqui é choque de monstro. Olha, gente, sério, eu tô muito feliz com essas conquistas. Isso é realmente muito, muito legal, muito especial. Então, obrigado pelo carinho. Continue compartilhando. Esses últimos episódios foram muito compartilhados pela galera. Joga no seu Instagram, joga nas redes, compartilha com todo mundo. E se não conhece o trabalho da gente, está ouvindo pela primeira vez, já acompanha a gente nas redes, no underline, no arroba underline podgay. E é isso, né? O nosso Instagram não é @podgay, porque já tinha uma pessoa que criou podgay antes. Então a gente tem que... A gente vai entrar com processo A agora. gente tem que entrar em contato com essa pessoa e falar: oi, tudo bom? Você não pode mais usar, olha que loucura. É isso. Se vocês verem coisas divulgando a marca Podgay que não seja nossa, nos ajudem a denunciar, por favor, porque agora é proibido. Podgay é só este podcast. E foi pra isso que eu saí do interior, sim. Pra estar nos mais ouvidos do Brasil no Spotify. Ó, fazendo o link. Deus. Não que eu precisasse, né? Porque eu posso gravar isso aqui de qualquer lugar. Mas enfim, era só pra fazer o link. Foi pra fazer o link do episódio. Eu adorei. Se tu tivesse sigilosa lá nos Cafundó de Uberaba, jamais estaria agora no top 40 do Spotify Brasil, meu amor. Então, assim,
É sobre. Agora vamos falar aqui sobre o tema. Vamos falar sobre os nossos gayzinhos do interior. Porque Vamos, a mídia vamos lá. fala, a galera toda fala sobre o que é o estilo de vida gay de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Principalmente do Sudeste aqui, das grandes metrópoles, né? E eu quero, e acho importante, até com a minha história, falar dos gays do interior. Porque muito se fala, né, sobre... Eu vejo a galera falar, mas isso que vocês estão falando, isso é coisa de gay de cidade grande. Mas, galera, é isso. Eu sou um gay de Minas Gerais, entendeu? O Jonathan, ele é de Uhum, uma ilha. Florianópolis é uma capital? É, mas é de uma ilha. Ele viveu numa ilha, entendeu? Ilhado, né? Então, verdade. não é? Então, brincadeiras à parte, mas acho importante frisar só uma observação aqui, que quando a gente fala de gays do interiores, é qualquer gay que está fora da região metropolitana de qualquer capital, de qualquer metrópole, né? Que está fora dessa cultura ali. Porque a gente sabe que quanto maior a cidade, quanto mais desenvolvida uma cidade é, mais teoricamente, existe mais espaço para uma diversidade, então o estilo de vida é completamente diferente, né? Não que seja o ideal, mas é que tem mais espaço. Então, a gente precisa falar do interior. E assim, amigo, você nasceu em Floripa, né? Certo? Nasci em Floripa. Aham. E como que você sente que foi o seu crescimento, assim, comparado com outros pequenos homossexuais que não são de capitais como Uhum. Floripa, né? Você sente que existe essa diferença de Floripa para o É interior? interessante. Existe sim, especialmente aqui no meu estado, que é Santa Catarina, porque o interior do estado é composto por famílias, na maior parte das vezes, ou de origem alemã ou italiana, que tendem a ser bastante conservadoras e muito religiosas. Então, eu tenho pacientes que vieram do interior do estado e tiveram uma trajetória muito, muito forte com o conservadorismo, com como isso impactou. Eu tive, acho que, vários efeitos disso também, mas acho que numa proporção menor, porque Florianópolis, por ser uma cidade capital, uma cidade universitária, recebe influência de pessoas de muitos lugares do Brasil, de muitas experiências, trajetórias. Então, acho que coloca estar na capital especificamente aqui nos põe em contato com pessoas de outros grupos, de outros universos, o que estimula a diversidade e permite que a gente possa se conectar com pessoas de uma forma mais fácil, acho que diferente do interior. Então sim, nota essa diferença. E pra ti, como é que foi ser uma POCzinha em Uberaba? Cara, foi. Bom, eu. Meu Deus, eu nem tenho roupa pra Ele errou. isso. Cara, eu. É porque assim, Uberaba. E acho que é importante até a gente falar sobre isso, porque acho que também muda muito o que é o interior de Minas Gerais para o interior, sei lá, tipo do sul, né? Como talvez seja uma realidade mais próxima a você, Uhum, como o interior do Nordeste, do Centro-Oeste. Eu acho que o meu tá até mais próximo do Centro-Oeste, porque assim, sim. para quem não sabe, Uberaba fica no Triângulo Mineiro, que é bem divisa com o interior de São Paulo, mas fica bem do lado de Goiás. Até o meu sotaque ele é muito diferente de BH, por exemplo, sabe? E eu acho que a gente sofre muita influência, tipo, do Goiás, olha, de Goiás, né? Do Nossa, agora eu puxei, Goiás. né? Aham. Agora mostrou influência Agora- mesmo. Eita, arroz com pequi. Não, É lá no Goiás? Eita, meu ouvindo um sertanejo, Deus. mas. E é isso. E eu acho que tem essa diferença. Eita, abriu porteira. Se fuder. Enfim. Ai, quem vê arte, né? Que eu sou super da fazenda, né? Tipo. Sou menino de condomínio, tá? Pra quem não sabe, sou menino de condomínio. Ah, E. como se alguém tivesse alguma dúvida até É. este momento, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas. E aí, obviamente, eu tive. Uberaba também é uma cidade que, na minha vida universitária, eu tive também um pouquinho mais de amplitude para ser quem eu era, né? Porque é isso. O universitário vem de diferentes lugares. Festas universitárias costumam, né? Acolher mais, perdão. Inclusive, a festa universitária, Uberaba tem a maior festa universitária do Brasil, tá? Não vou fazer propaganda aqui pra Ó, eles, mas é a maior. E vem gente do Brasil inteiro. Mas, enfim, o que eu quero falar é que, até determinado ponto da minha vida, obviamente eu não tive muitas oportunidades de explorar, de ser quem. Saber quem realmente eu era, o que eu gostava. E aí, quando eu fui se aproximando da faculdade, isso me
porque eu fiz faculdade de Uberaba também. Isso me proporcionou ter um pouco mais de, ok, amplitude do que é ser gay. Mas, cara, eu sinto que foi há muito pouco tempo que eu entendi o que realmente eu gostava, sabe? Sexualmente falando, tipo de relação, o que eu gostava de me vestir. E não que eu fosse muito diferente, né? Porque, por exemplo, eu tô com uma camiseta preta aqui agora na gravação. Mas Uhum. querendo ou não, eu não tinha espaço nem pra me explorar, sabe? E, bom, acho que isso é uma realidade até para gays da capital, mas acho que isso vai ficando ainda mais, afunilando ainda mais no interior, né? E quanto mais interior ainda. Sim. Uberaba é uma cidade relativamente média. Então, quando você vai mais pro interior ainda, aí sim que você sofre muito mais, assim, aí realmente é uma falta de espaço muito grande. E aí, eu até gosto de comparar isso à dificuldade que a gente tem de desenvolvimento como pessoa. Porque se você, agora pegando um ser sem falar de orientação sexual, se você pega um ser vivo, impede ele de ter o crescimento normal, de explorar o mundo, de falar, de andar, né? Você tá tolhindo ele de crescer e se desenvolver de maneira adequada. E isso vai ter Verdade. consequências ali pra adolescência, a gente vai perceber. E aí, cada vez fica mais difícil, né, a gente adequar para esse crescimento ser funcional. Só que a gente tá falando de orientação sexual, eu acredito que também isso se aplica, sabe? Porque quanto mais você tá impedindo a pessoa de se explorar, de buscar identidade, quanto mais você tá impedindo a pessoa de explorar relacionamento, explorar o corpo, sexualidade, conversar sobre isso, buscar informação, mais você tá atrapalhando o Hum. desenvolvimento dela. E aí, muitos de nós precisa ir para uma cidade grande pra gente ter um pouco de, sabe, se explorar, um pouco de paz pra gente poder se explorar. E aí é uma coisa que aconteceu muito comigo, sabe? Então, assim, só nos últimos anos que eu tenho me libertado muito mais, sabe? Tipo, eu percebo a diferença de ano para ano, quanto eu tenho ficado mais seguro. Porque é isso, né, que eu falei. Quando você vai se explorando a Uhum. sua orientação sexual, você vai mexendo em outras áreas da sua vida que aparentemente não tem nada a ver. A segurança, a maneira como você se expressa, a maneira como você fala, a maneira como você se relaciona, impõe limite. Então, eu percebo, inclusive, muitos dos meus pacientes, que quando a gente vai mexendo nisso, eles vão conseguindo impor mais, sabe? Quando eles vão se explorando mais, eles vão conseguindo impor mais. Então, assim, Uhum. nossa, falei demais, né? Mas assim, no final das contas, o que eu quero falar é: eu tive, antes da faculdade, muito reprimido, esse desenvolvimento muito reprimido, tipo, não tinha nada, nada. Tinha internet como informação. E quando eu fui para a faculdade, tive uma experiências, né? Algumas experiências que possibilitaram me conhecer. Mas foi só, tipo, realmente quando eu mudei para São Paulo que eu consegui me libertar, sabe? Então tem isso, né, amigo? Eu acho que quanto maior a cidade, não tem jeito, maior você vai se explorando, sabe? Tem uma coisa sobre, acho que quantitativa mesmo, de possibilidades, né? Eu acho que, imagina assim, eu tenho mais oportunidades de experimentar coisas sobre a minha vida afetiva e sexual hoje, depois de sair do armário ou dentro do armário. Provavelmente deve ser mais saindo do armário. E eu sinto como se pessoas LGBTs que vivem no interior, nos interiores, de alguma forma estivessem sob armários sociais mais fortes e mais complexos do que a gente vê nas grandes cidades. Porque Verdade. parece que a pessoa se sente mais sozinha, mais isolada e, de fato, com menos possibilidades de trocas, né, entre as relações mais próximas. E isso faz diferença, né? Eu penso que eu moro em Florianópolis hoje, que é a grande a capital aqui do estado de Santa Catarina, mas eu fui crescido a maior parte da minha vida em São José, que é a cidade vizinha. Que é muito interessante, porque Florianópolis é uma cidade de quase 600 mil habitantes. São José não chega a 200. Tem uma diferença significativa, né? E eu lembro que eu só fui ver uma balada LGBT+, em São José, né, que tivesse um grande público, demanda, hoje, agora. Balada que abriu esse ano, acho que ano passado no máximo. Então, perceba assim, se não fosse Florianópolis e me restringisse só a cidade onde eu cresci, só a cidade onde eu vivi,
o número de possibilidades de espaços de baladas que eu teria para conhecer outras pessoas LGBTs, para beijar na boca que seja, para poder transar e etc., seria muito menor. Muito menor. Né? E provavelmente durante uma época da minha vida talvez não houvessem espaços LGBTs que eu pudesse frequentar. Né? E eu tô falando de uma E cidade. quem seria você hoje, né? Exatamente. Então, eu tô falando de uma cidade de 200 mil habitantes. Pensa em lugares ainda com a população muito menor do que isso, em um ambiente talvez mais hostil com a diversidade. Essas coisas trazem um impacto. E eu acho super legal quando tu traz a questão de não ser exclusivamente apenas por aspectos sexuais, né? De ter mais parceiros de sexo, de troca, por exemplo, mas de um componente afetivo e de identidade mesmo, né? Poder experimentar roupas diferentes, poder conhecer ambientes diferentes, estar na presença de pessoas LGBT+, em outros âmbitos da vida que não sejam nas baladas, né? Porque nas grandes capitais a gente tem grupo disso, tem time de futebol, tem grupo de leitura, grupo de jogos, etc, e etc, né? Então, sim, acho que a gente não pode menosprezar e precisamos trazer um pouco de luz sobre isso, de como que essas trajetórias, especialmente para quem veio do interior, parece que batem diferente. Agora, não é só isso, né? Sabemos que mexe com as pessoas de formas mais profundas também. Sim. Mas só é porque você tá falando, me lembrou esse lance de balada. Em Uberaba, acho que nem tem balada. É que sim, tem uma balada que, que abriga o público. Acho que tem duas, na verdade. Não, uma é tipo um barzinho, outra é realmente uma balada que abriga, mas tipo, não são exclusivamente, sabe? É, Notem, né? Um barzinho. barzinho. E aí, eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu tava na escola, aí tinha uma balada que era exclusivamente gay. Eu morria de vontade de ir, mas eu era menor de idade. E eu não era vida louca, sabe? Desses de, vou falsificar. Nunca fui. E aí eu lembro que teve um rapaz que ele morreu depois de sair dessa balada. E ele conheceu um Eita. cara, eu não lembro Quem que exatamente. tava tocando na festa? Taylor Swift, Para com gente? isso! É... Ai, desculpa. Ai, gente, que horror. E aí eu lembro que ele tava. Eu não lembro o que exatamente aconteceu, mas eu sei que a... um cara drogou ele e, tipo, ele teve uma overdose, alguma coisa assim, sabe? Eita, foi pior que a Taylor Swift, então. E assim, cara, foi algo muito falado porque ele era da escola onde eu estudei. E é uma escola que tem muita grana, né? Então, Hum, tipo, ele era bem mais velho que eu, mas ele não estava mais na escola. Mas, enfim, isso repercutiu. Repercutiu, repercutiu, repercutiu. Só que não repercutiu, tipo, da maneira como deveria repercutir. Repercutiu como gays. gays usam drogas, ficam se passando em festas que têm overdose, óbvio. Claro, claro. Os gays não Não são foi uma pessoa confiáveis. criminosa que. Não, claro. E gays não são confiáveis, o problema é que é a orientação sexual, né? Enfim. E eu lembro até que um padre que dava aula, que foi justamente quem me tirou do armário na minha escola, que também enfim. Mas ele. é. E ele chegou e falou isso, tipo, ele contou com sensacionalismo. Pera, não, calma. Um padre te tirou do armário e tempos depois tu descobriu que ele também era gay. Descobri antes. Já tinha Tu descoberto. descobriu antes, e se encontraram no Grindr Não, ele falou antes. pra turma. Ah, ele falou pra turma que ele era gay. Falou. O padre. Sim, Padre da escola. Na escola tinha um porque padre. dois amigos meus descobriram ele no Tinder. Calma. Eu estudou numa escola que tinha um padre. Eu ainda tô nisso. Sim. Tinha um padre na Eu não vou escola. falar o nome pra não ser processado, né? Porque senão vai ficar muito na cara. Não, o nome é o de menos. Eu tô curioso sobre o fato de ter um padre na escola. Ah, sim. Contratado pela escola. Fazia parte do grupo de funcionários da escola. Sim, ele dava aula de ensino religioso. Só que o ensino religioso, Ah, o ensino, ele era ele professor, era então. professor, ele ia tipo normalmente ele ia, não, ele ia normal, normal de padre. Ele ia, não lembro se ele ia com as vestimentas da igreja. Algumas vezes ele ia.
E aí, é porque assim, é porque minha escola era católica, né? Então tinha uma igreja dentro da escola, Não, eu entendeu? entendi, mas eu só queria ter E ele dava aula certeza. de ensino religioso. Só que, tipo assim, é um ensino religioso que, tipo, falava sobre sincretismo religioso, essas coisas assim, sabe? Tipo, não era, tipo, sobre o catolicismo, né? Até porque, eu sei, eu acho que é proibido, né? Então, aí, enfim, descobriram, aí, babado, né? E aí descobriram também sobre mim. Enfim, ele falou pros meus pais, ele me chamou pra conversar. Não, pera. Quem descobriu exatamente sobre ti? Os mesmos meninos que descobriram o padre no Tinder ou foi o padre? Não, foram os meninos. Eu tinha um Twitter. Eu tava querendo me revelar também, né? Porque eu tinha um Twitter, era aberto e eu era meio gay. Meio gay, não. Eu era gay no Twitter. Tipo, não soltava nada demais, não era nudes nem nada do tipo. Mas eu falava sobre coisas, tipo, comentava, né? Aham, do Aí. tipo, ai meu Deus, esse padre super gostoso dando aula de ensino Ai, Deus religioso. me livre daquele homem. Não acho ele bonito. Mas não é só por isso, porque, tipo, ele, pra mim, na minha opinião, mau caráter, entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, ó, vamos lembrar que não se tira ninguém do armário, Ninguém. mesmo. Mesmo que a pessoa tenha feito algo ruim pra você, você queira se vingar dela. Acho que essa é uma experiência tão forte, tão poderosa, e que precisa de muito cuidado, porque pode ser altamente traumática e às vezes a pessoa se fechar pra vida, literalmente, né? Então, Cara, eu fiquei muito traumatizado. E só depois eu entendi o quanto que eu fiquei traumatizado sobre esse E assunto. é um negócio tão intenso que a gente nem consegue dimensionar na hora que acontece, né? Só depois que a gente vai perceber o impacto. Sim, Anos depois, que anos. droga. É muito doido. E aí, enfim, nem sei que eu tava falando isso. Você tava contando do padre que te tirou do Enfim, armário. eu tava falando. Ah, tá. Que ele chegou e Eu tô falou. passado. Chocado. E ele contou dessa história do menino na balada que morreu. Inclusive, foi, tipo, bem na mesma época que ele me tirou do armário. Então, meus pais, eles ficaram com essa impressão, entendeu? Eles me ligaram muito. Sim, que tu ia ter uma overdose a qualquer E momento. realmente, eles tinham esse receio, sabe? E é isso, porque eles tinham informação, são pessoas que têm informação, que têm. Eles conseguem buscar informação, sabem aonde buscar informação, mas eles estavam presos na cultura, sabe, da cidade, o medo que as pessoas vão pensar. Uhum. E aí eu acho que é isso, por isso que o contexto em que a gente vive, ele influencia muito. Porque se meus pais, talvez, se eles morassem numa cidade maior, talvez eles não tivessem. Talvez não tivesse tido tanto impacto, talvez o padre não teria falado, talvez não tivesse chegado neles. Enfim. Mas o fato é que isso tudo ganha um fogo maior, sabe? O lance do menino da balada, ele ganha uma proporção maior. O padre que possivelmente é gay, possivelmente, né? Eu tô tentando evitar um processo agora. Gente, Possivelmente é gay. E aí, saber que eu sou gay. Entendeu? Tipo, tudo isso ganha uma proporção bem maior. padre pode ser bi também, a gente precisa lembrar disso, né? Acho que não era, não. Acho que ele falou que era gay. Então, eu não lembro direito. Acho que ele falou que era gay, enfim. Mas esse padre também estava querendo sair do armário, né? Porque um padre dá aula numa escola e Bicho, ele cria chegou. um Tinder. E ele chegou pra sala e E falou. ele foi pra sala de aula falar: Oi, eu sou gay. Tipo, hã? Foi tipo um discurso assim. E ninguém falou. E ninguém, tipo, falou, comentou nada pra ele. Pra direção, no caso, né? Aí ele falou na turma abertamente e ficou por isso. Tipo, Você já viu Hannah Montana no filme? Hannah Montana, talvez, mas há muito Que ela vai tempo. pro interior. Ela foi pro interior, cantar no interior. Aí no final do filme ela fala: Eu sou a Hannah Montana, mas vocês não podem. Eu sou a Miley. Ela tirou a peruca, né? Eu sou a Miley, mas vocês não podem contar pras pessoas e ninguém conta. Foi tipo isso, entendeu? Um absurdo. Mas foi tipo Professor isso. de ensino religioso, que na verdade é um padre, se assume pra turma, diz que é gay, mas pede pra que não contem pra E ninguém. ninguém conta. E ninguém conta. E o interessante é porque a gente tá falando sobre gays no interior e esse padre morava no interior também, né? Então, como será? Como gerenciar isso? Eu não sei como é que ele fazia. Gente, Obviamente deu errado, né? ou não, né? Ué, onde é que tá o padre hoje? Tu tens alguma notícia depois disso? Acho que tá lá ainda no mesmo lugar. Acho. Meu Deus. E todo mundo gosta dele. E ele parecia ser uma pessoa legal para além disso, assim. E parecia ser uma pessoa incrível. Tipo, Cara, ele tinha umas atitudes bem duvidosas, mas ele. Tipo, sabe aquela galera, tipo, uau! Que esse professor, tipo, uau, assim. E aí, quando você vê um padre ser assim, né?
É meio bizarro. Uma pessoa tipo, uau, uau, meio good vibes, assim, meio, Meio good ai, tudo muito vibes. lindo. Isso. Uhum. Que, tipo, abraçava Vamos todo abraçar mundo. Porque quando árvores. você pensa num padre, você pensa, tipo, uma figura muito séria, né? E aí, quando você pensa no professor, você É? pensa numa figura muito séria. Eu, pelo menos, penso. Séria. Tipo, séria no sentido de. Fechada, assim, uma pessoa que não fica, Tipo, não dá abertura. É, não dá abertura. uhum, não fica cheia de risinhos. Agora, quando você vê um padre assim. Mas era uma coisa tipo, é meio good vibes no sentido de meio hippie, meio positividade tóxica, meio parece que tá chapado, qual que é a história? Não, era tipo um. Ai, como é que. Ele é tipo assim. Deixava colar quando ele tava aplicando prova. Tipo, dava 10 pra todo mundo, entendeu? Nesse sentido. Ou seja, era um hippie mesmo, né? Ele foi padre, mas o que ele queria ter sido era um hippie, Não é, eu acho parece. que tá na profissão errada. Ele tava se descobrindo, se revelando. Todo mundo tem umas profissões bizarras na vida que a gente faz, assim, você pensa, por que que eu fui trabalhar com isso, né? E às vezes uma dessas pode ser padre. Exatamente. E, cara, e é o que eu tô falando, isso tudo ganha uma proporção muito grande quando você é do interior, sabe? Essas coisas estranhas acontecem. Imagina os comentários e todas as pessoas falando sobre o padre que agora, na verdade, é gay. Gente, que Umas coisas que babado. acontecem assim, né? Que a gente se questiona. Às vezes eu me questiono, será que eu tava louco? Será que eu realmente vi isso? Mas eu juro, eu vivi isso mesmo. E. Será que eu não tava, tipo, Delusional? não tinham botado droga pra Será que eu não ti? tava delusional? Eu tava, tipo, louca? Não, não estava. E o É pior é só- que não. Até queria que fosse, mas não. Enfim, e aí é isso, sabe? É esses rolês, sabe, que eu passei na minha vida e que são muito de interior, sabe? Então, tipo, cara, isso é muito de interior. Alguém te tira do armário, o primo, a tia, um padre. O padre, na verdade, não é tão normal assim, né? Mas espero. Então, sabe, é umas coisas que se confundem, né? E isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Eu acho que, assim, no geral, cidade grande, cidade menor, o coming out, né? Que, tipo, sair do armário. Não sei porque eu falei inglês. O sair do armário, ele é difícil pra grande parte das pessoas. Mas eu acho que quando você tá no interior e quando você tá envolvido ali numa cultura onde é mais fechada, cara, é muito mais difícil. É tipo um parto, sabe? O que eu não quero desencorajar ninguém. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas. Enfim. Esse lance da homofobia, de como tudo isso pega a gente, toma uma proporção muito grande no interior. Então, por isso, não é pra desencorajar ninguém, é só pra a gente achar o ponto certo de, ok, como você vai fazer isso, sabe? Se você sabe que talvez tudo seja mais difícil no interior, como você vai fazer isso para você não se afetar tanto, né? Então, a gente vai falar mais sobre isso no final. Mas, cara, é essas loucuras. Agora, também queria falar, aproveitando isso tudo, passando de padre Hum, para sexo, lá vem. é... Não, Eita! isso que a gente tava falando, né? Se explorar sexualmente. Cara, é muito difícil fazer isso no interior. Porque, assim, eu ouço comentários de amigos que, tipo, cresceram em capitais e eles normalmente puderam explorar a sexualidade, tipo, um homem com outro homem, muito cedo, sabe? Tipo, um fugidinho ali, um encontro ali, sabe? Parece que a possibilidade era Eita. maior. Eu percebo que começaram mais cedo. Eu comecei com os meus 18 anos, que foi quando eu saí do armário, que era com um amigo. Me... Eu nunca tinha beijado na boca, sabia? Como é que é? Só fui beijar na boca com 18 anos. Primeiro beijo na vida foi com 18 18 anos. anos. E parece que de lá pra cá tem tirado todo o atraso que tu pode, né? Eu entendo. Mas Não sei o que você tá falando, parei ali, não sei o que que é isso. Não tenho ideia do que você tá falando. tava ali, peguei emprestada. Peguei emprestada. E aí foi isso. Ver um boyzinho dando sopa, vou tirar o meu atraso. É. E tem outro ponto, né, amigo? Eu acho que quando a gente vai para alguns interiores, existe ainda muito essa cultura de introduzir o homem a um prostíbulo. Isso realmente deve ser uma questão, né? O como é a educação, a masculinidade no interior. Porque isso também passa. Acho que falar sobre educação, né, do homem, falar sobre como é difícil para pessoas gays, etc., passa por aí, né? Passa por essa educação
da masculinidade do que é ser homem, de como que a gente se relaciona com isso. E que interessante. Chegaram a tentar te levar para um prostíbulo? Como é que foi isso? Ah, meus pais, jamais eles iam fazer isso. Não é o Não, perfil vai saber deles. o teu pai. Não é o perfil deles, graças a Deus. Mas eu percebo que é muito mais difícil, né? Porque. E eu falo isso não só pra homem gay bi, não, tá? Tipo, pra homem hétero também. Porque, cara, você, tipo, você é um Uhum. adolescente. Aí do nada tem uma pressão pra você transar com uma pessoa, com uma prostituta, sabe? E sem querer desmerecer as prostitutas, tá? Mas, tipo, uma pessoa que você não, às vezes, nem tá afim. E, sabe? É tipo, É uma pressão até pro homem que é hétero. é sobre toda a aprovação social envolvida, né? Não é sobre o tipo conhecer alguém, estar com uma pessoa e de repente estar com vontade e querer fazer aquilo. É sobre a expectativa e a necessidade de fazer, e às vezes a pessoa nem está com vontade. Eu tenho. Isso é muito sério. Eu tenho o caso de um paciente, gente, que foi exposto a uma situação dessas, assim, muito jovem, do tipo 12, 13 anos de idade, sabe? Quem sabe até mais novo, 11 por aí, de ter essa história do contratar, né? Uma profissional do sexo, ou levar em alguma casa, algo do tipo, e obrigar essa criança, gente, porque, né, 10, 12 anos de idade ainda é uma criança, obrigar essa criança de alguma forma a ter relações sexuais, né, com um certo tipo de provação. E acho que isso pode ser muito traumático e problemático não só para meninos, né, gays, mas para pessoas héteros mesmo, como tu disse. Eu acho que isso cria um conflito enorme. Pode ser que eu até vá e faça, pode ser que até seja legal, mas e se não for? Como que eu saio disso? E se eu não tiver com vontade? Como que eu gerencio isso, né? Com a mulher que está ali, às vezes disponível, enfim, fazendo o trabalho, o serviço dela, mas com todo esse grupo social de homens que tem atrás de mim, esperando, né? Com uma certa expectativa de que eu dê conta disso. Imagina, se um homem vai Sim, negar transar com uma mulher. Não não pode, né? pode. Independente do contexto e do cenário. Daí que tu tens 12 anos e botar uma mulher de 30 pra tu transar. É, eu tenho um amigo que ele, como é que é? Ele perdeu a virgindade com uma mulher com 11 anos, e essa mulher tinha 25 na época. Eu falei, isso é um abuso, obviamente, né? E querendo ou não, isso é muito comum. E aí, e o ideal de masculinidade, né? Que também acontece em capitais, mas obviamente muito mais intenso no interior, de o que é a masculinidade. Geralmente é a masculinidade mais estereotipada Uhum. possível, né? E aí o quanto que a gente acaba, né, que é do interior, a gente acaba reproduzindo isso e trazendo para nossa vida, até mesmo a nossa vida gay, sabe? Então, por exemplo, justamente esse ponto, né? Tipo, não posso negar sexo. Eu tenho que mostrar minha potência. Eu tenho que mostrar que eu posso. Eu tenho que mostrar minha masculinidade através do meu pau. Eu tenho que através da minha performance sexual. O quanto isso a gente não reproduz, mesmo com outro homem, entendeu? O quanto desse machismo a gente acaba. Porque foi isso que a gente aprendeu, foi o substrato que a gente tem. E o quanto a gente não coloca isso na nossa vida, mesmo que seja na vida com outros homens, Uhum. sabe? Porque foi a referência que você teve, que você entendeu que isso é ser superior, isso é se proteger, isso é ser bom, sabe? Isso é ser, tipo, honrado, né? E você ouviu isso a sua vida inteira, então você não pode negligenciar, né, o que você ouviu a sua infância inteira. Então, obviamente, isso pode ter um peso muito grande em como você se relaciona hoje. Tenho que dar conta, tenho que mostrar minha sexualidade, minha masculinidade. Não posso agir dessa maneira, não posso ser afeminado, né? Isso tudo tem um peso muito maior quando você mora no interior, quando você mora numa cidade bem menor, sabe? Uhum. Uma pessoa que é afeminada, um gay que é afeminado, já imaginou? Sofre 10 vezes mais. Se sofre, tipo, em São Paulo, sofre 10 vezes mais uma cidade, sei lá, de 10, 2 mil habitantes, entendeu? Então, isso tudo tem uma proporção muito grande, né? E a gente fica muito aprisionado, né? A gente fica muito. O sentimento sabe, aquela reprodução, tipo, parece que é como se você pode até sair do interior, mas o interior não sai de você. Aquelas Uhum. ideias, né, ruins. E isso persegue mesmo, persegue a gente, né? Eu falo isso também por experiência própria, sabe? O quanto que às vezes eu me podo. Olha só, eu sou um psicólogo. Eu literalmente falo sobre isso o dia Uhum. inteiro. E o quanto ainda me pego me podando Total.
questão lá de que eu vivia lá em Uberaba, Total. sabe? E eu tô curioso, como que tu percebe esses impactos na tua vida ainda hoje? Como que tu acha que ter sido um gay do interior ainda te trava? Pra mim é o chamar atenção Ah, o ser muito gay, o gay que da tá sendo visto sexualidade. como gay, né? Aham. Ou se, por exemplo, eu tenho um amigo que ele adora militar. Sempre que ele entra no Uber, ele gosta de militar no Uber. É militante Uber. E aí, ele, por exemplo, tá É daqueles que fica falando, tipo, putaria abertamente, assim, só pro Uber saber que E não é só putaria. É tipo, às vezes ele fala até coisas sérias mesmo, sabe? De política. E aí, eu fico assim. isso vai dar ruim, vai dar merda, vai. E esse motorista, eu não sei se ele é gay, eu não sei se ele apoia, eu não sei como é que ele lida, né? E aí eu fico, putz. E eu começo a ter um sentimento de vergonha, sabe? De angústia. Aí até que eu. E é muito automático. Aí depois eu paro e penso, porra, por que eu tô me sentindo isso, sabe? Aham, Tipo, eu tenho muitas proteções hoje. Eu posso processar, eu posso mandar ele tomar no cu, posso. Obviamente que vai ser uma violência e a gente tem que se proteger, óbvio. mas hoje eu tenho mil maneiras de me proteger que não tinha ali quando eu era uma criança, um adolescente do interior. Hoje eu Tu tenho. não tá sozinho, né? Tu tá com um amigo dentro do Uber. Exatamente. Mas mesmo assim fica. Sabe? Por um tempo, até o. É um delay, parece que, tipo, até o. Opa, né? Aham, É muito disso, sabe? aham. É, É isso é uma uma coisa loucura. realmente muito interessante, né? Que é do tipo de ser autêntico. O que tu estás falando é isso, é sobre ser autêntico, né? Se a gente está conversando sobre um assunto, foda-se o Uber. Ele tá ali para fazer um trabalho de transporte, não para ficar palpitando e opinando sobre a minha vida, né? Então, por que que a opinião dessa pessoa é tão importante para mim, sendo que às vezes ela vai me carregar e me levar, sei lá, num trajeto de 20 minutos e talvez eu nunca mais olhe para a cara dessa Ele nem pessoa. vai lembrar de mim. Ainda mais em São Paulo, né? Nem vai lembrar de mim. Né? Nem vai lembrar, mas essas partes tão feridas, né, que sentem ainda como, como uma reação de pós-traumática, ainda sentem um impacto disso. E é interessante, né, porque a gente sente mesmo. Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, traz uma informação muito rica, que fala parte do nosso cérebro que se ativa e se aciona quando nós sofremos uma queimadura, por exemplo, é a mesma parte do cérebro que se ativa quando somos rejeitados. O que isso nos mostra, então, que essas sensações, essas experiências criam dores e dores reais. A gente sente o peso, sente a dor, sente o impacto de ser rejeitado, de ser negligenciado pelo grupo, né, por essa grande comunidade que às vezes pode ser minha família, pode ser escola, pode ser meu trabalho, né? Interessante isso, amigo. Eu sinto que tu tens mais coisa para trazer aqui. Blá, 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 blá. Bom, agora a gente precisa falar, na verdade, Ah, da falta de liberdade, sabe? A falta de liberdade e da falta de apoio que muitas vezes a gente tem, e que eu acho que linka muito com o que a gente tá falando. Porque eu costumo falar que quando a gente tem uma família, ou não precisa ser uma família, mas quando a gente tem pessoas que nos apoiam ali quando a gente é adolescente, principalmente, a gente pode até enfrentar a homofobia dos outros muito mais facilmente, sabe? Agora, quando vem de dentro de casa, assim, dos nossos, é tipo muito mais doloroso. nossa, é E aí, babado, né? a gente. E eu percebo que nós temos uma necessidade muito grande da gente ter uma aprovação social. O ser humano no geral, tá? O ser humano no geral. E no interior, isso é muito mais concreto, porque aqui em São Paulo, ninguém conhece ninguém. Entendeu? Tipo, você não tem esse senso de comunidade tão forte, né? O que é bom e ruim em vários aspectos. Você, Isso é outro papo. Mas no interior, é como se isso fosse algo muito importante. E aí eu vejo que quando a gente olha para alguns pais, né? Para os nossos pais, né? Tipo, falando assim da minha experiência e de muitos outros LGBTs, eu percebo que eles podem até gostar muito da gente, poderiam até aceitar a gente, compreender. Mas eles é como se tivesse uma necessidade, um pacto tão grande com a cultura do lugar, com a comunidade do lugar, e a comunidade tem uma ideia contrária à minha orientação sexual, que muitas vezes eles tomam um posicionamento de não apoiar. E não é nem por maldade, é como se e não que seja certo também,
mas é como se fosse algo automático. Eu me mantenho ali na comunidade, não demonstrando tanto apoio assim, entendeu? Pedindo pra você ficar na sua, pra você não falar sobre a sua sexualidade para as outras pessoas, pra você não falar fino, né? Pra você mudar, ir pra igreja, fazer a sua conversão, porque a igreja cura, né? Então, isso Uhum. é como se os nossos pais podem, ou a nossa família pode até nos amar, mas algumas têm um pacto, e principalmente no interior, tem um pacto tão grande com aquela comunidade, um medo tão grande de ser excluído, que elas preferem se manterem ativas com a comunidade e falar assim, Nossa, sim. tipo assim, vai se curar ou fica na sua, entendeu? E cara, Uhum. uma vez que você percebe que isso acontece, o qual medo de você se sentir assim abandonado, isso não causa assim na sua vida, sabe? Sim, Porque se sim. as suas figuras de apoio, as figuras que tinham ali de apoio, elas não demonstram tanto apoio no momento crucial, o quanto isso não vai ficar marcado na sua cabeça. E é como se fosse um condicionamento mesmo, né? De, nossa, não vou conseguir mais confiar em alguém, ou quer confiar em alguém demais, fica com muito medo Hum, dessa pessoa abandonar, rejeitar. Então, isso fica, sabe? Isso fica muito. É, fica, eu né? percebo que algo muito similar acontece também, talvez até mesmo em grandes regiões, em grandes cidades, né? Com igreja, né? Principalmente igreja Uhum, evangélica, algumas vertentes, né? uhum. Principalmente periferia, porque tem o mesmo raciocínio que uma cidade do interior, da necessidade de pertencimento, né? Que tem todo mundo ali se conhece, É, né? eu acho que tu trouxe uma pauta super importante, assim, que é pensar também outras vivências de gays do interior para além dessa nossa de gays brancos de classe média, né? Porque se a gente pensar a realidade de uma pessoa, de um gay preto, por exemplo, no interior do estado, acho que a questão fica ainda mais delicada, É verdade. É muito mais negligenciado. né? É, porque para além dependendo de onde a pessoa mora, eu acho que para além de uma questão de homofobia, existe também racismo presente, né? O que limita, o que danifica e vulnerabiliza de alguma maneira a vida dessas pessoas e as relações que elas desenvolvem, né? Porque de alguma forma estão sempre marcadas por esse espectro também. Inclusive, acabei de falar, a gente falando agora, me lembrei, tem um livrinho super legal que conta um pouquinho disso, que é o Arlindo. Já leu? Eu tenho. Um Ai, paciente, gente, o Arlindo é um maravilhoso. paciente que inclusive sempre ouve a gente aqui, inclusive beijos, ele me recomendou. Beijos. Inclusive eu atendi ele agora, olha essa conexão. É, Olha só, e ele me recomendou. Ah, é lindo demais. é muito maravilhoso, gente. Arlindo é um livro brasileiro escrito, acho legal falar isso, um livro brasileiro de uma pessoa, uma autora brasileira, onde ela escreve uma história em quadrinhos, né, contando a história do Arlindo, que é um adolescente, acho que ele tem uns 14, 15 anos, que se apaixona por um rapaz na escola. E, enfim, a história toda passa por isso, mas ele é um adolescente que mora numa cidade do interior, acho que do Nordeste brasileiro. Então isso aparece, né? Tem esses nuances da família preconceituosa, da questão da religião, como que isso se manifesta e as estratégias e as redes de apoio que ele vai desenvolvendo ao longo da história para se fortalecer e conseguir lidar com esses desafios. E é muito legal o que acontece no livro, assim, né, de como que ele lida com a família, de como que a família acolhe ele depois. É um livro super curtinho, então vale a leitura. Fica a dica aqui, é o Arlindo, o nome do livro. É uma capa com um menininho amarelo, o que é legal também, porque não é uma história em quadrinhos onde a etnia das pessoas fica ah, explícita, já que todos os personagens são amarelos. Não dá para brincar com essa questão racial e pensar outras trajetórias e vivências para além desse protagonista, né? Então, me veio um pouco disso, sabe? A gente aqui falando, né? Você trouxe a questão da periferia, de como tem uma relação com a religião.
e uma mentalidade às vezes mais conservadora e o impacto que isso traz para nossa comunidade, mas não só, né? Acho que tem essas outras vivências por serem como é ser uma pessoa preta no Brasil e ser uma pessoa preta e LGBT, né? E ainda mais numa cidade de interior, né? De como que todas essas coisas atravessam. Uma coisa que me pega aqui é quais são as estratégias que tu acha que as pessoas que moram no interior do estado, em país em geral, né, podem desenvolver para lidar com os impactos disso? Eu não queria que a gente ficasse só também falando do que tem de ruim, dos desafios, mas que a gente pensasse em possibilidades de solução para isso, né? Então, quais são as estratégias que tu acha que as pessoas podem, quem está ouvindo agora, e está passando por esse tipo de situação, morando no interior do estado, morando numa cidade menor, pequena, se sentindo mal, enfim, o que tu acha que essas pessoas podem fazer? Se o contexto não te favorece em alguns sentidos, então é importante você criar, entre aspas, parecendo um coach, né? Criar o seu um contexto mais positivo para você. E o que é criar um contexto mais positivo para você? É você consumir conteúdos, ainda que seja de internet, livros, vídeos, mas consumir conteúdos que vão contrapor as ideias que você vivencia no seu dia a dia. Se por acaso você tiver uma figura, uma pessoa que você percebe que é mais aberta a conversar sobre o assunto, procura essa pessoa para conversar, principalmente se for um adulto, né? Se tiver condições, a terapia também pode ajudar bastante o psicólogo sério, né? Um psicólogo, psicóloga séria, pode ajudar bastante em você ter um lugar seguro para você, mas também você, por enquanto, se não faz parte assim da sua imediatamente sair desse lugar, né? Você conseguir tomar atitudes maiores sobre isso, acho que você se conectar com as pessoas de uma outra maneira, porque você é gay, mas não é só gay, Uhum, entendeu? Você tem outras características, outros gostos na sua vida. Então, achar uma turma que você não se sinta tão violado, mas que você consiga se conectar através disso. Pode ser que não seja 100% o ideal, 100% o perfeito, mas isso vai te ajudar já a se sentir mais seguro, a conseguir enfrentar e se sentir mais incluído, sabe? Que seja se conectar por outras características, gosto de esporte, gosto de música, gosto de, sei lá, sim. algum hobby em comum, né? Isso é interessante. Mas então criar esses contextos, sabe? Para você se sentir bem e criar um plano para médio prazo, longo prazo que seja, para você buscar um conforto para você. Uhum, E você, uhum. amigo, o que você Uma boa diria? pergunta, né? Eu tô aqui pensando assim, acho que todas as coisas que tu trouxe são dicas super importantes. E acho que pra mim o que pega é essa questão de um plano a médio e quem sabe curto, médio, longo prazo, de buscar poder ter mais autonomia para decidir o que eu quero fazer com a minha vida. E, enfim, quais são os lugares que são receptivos e que me acolhem, que me querem, né? Porque um movimento que eu vejo com muita frequência em gays do interior é de saírem dessas cidades, é de procurarem capitais, de procurarem cidades mais próximas, maiores, onde tenham mais oportunidades, não só profissionais, né, de educação e etc., mas sobretudo social, né, de poder conhecer mais pessoas, de criar grupos de amigos, etc. Acho que esses são pontos importantes, assim, de psicoterapia, de buscar criar essa rede de apoio, buscar novos contextos para fazer amizades e se organizar dentro do que for possível. Eu sei que às vezes não dá, mas dentro do possível de fazer esses movimentos para estar em ambientes que sejam mais acolhedores e receptivos a mim. E que isso inclui buscar uma certa independência financeira, Uhum, né? Seja um primeiro trabalho simples, mas que é o primeiro passo, uhum. né? Arruma a sua independência, né? E aí, né, eu tinha até anotado aqui, né? O sonho de ir pra capital, que muitos têm, né? Existe até essa brincadeira, é o rumo natural. Você sai do interior e vai pra São Paulo. Mas, olha, eu recomendo uma coisa. São Paulo não é só os bairros nobres, sabe? São Paulo é também os bairros nobres, Hum, mas
também é o que a gente tava falando, né? É periferia. Tem uma outra cultura em outros bairros. Enfim, é uma mistura. Assim como qualquer outra cidade grande, né? Então, eu super recomendo as pessoas virem aqui sim para visitarem, para elas conhecerem. E aí sim elas tomarem a melhor decisão, tipo, pra ponderar, tá? O que faz sentido pra mim? Até porque não existe só São Paulo de capital, existem outras, como Floripa, por exemplo, que já é mais aberto, né? Sim, Que tem uma total. cultura que tem locais, né, que são mais abertos. Porque a gente sabe também que São Paulo é uma cidade difícil. Mas, e financeiramente, né, também pra você sobreviver, se adaptar, é difícil. Eu amo aqui, mas é difícil. Agora, eu acho que, por mais que você fale, não, vou ficar no interior, onde eu me sinto melhor, é que você tenha momentos em que você vá para uma cidade maior, sabe? Para você conhecer e se explorar. Conhecer e se explorar, passou um tempo ali, que seja alguns finais de semana, que seja uma temporada de alguns meses, mas para você se conhecer. Se você tiver essa oportunidade, faça isso. Entendeu? Tipo, tenha contato com o novo, porque isso vai te fazer muito bem, vai fazer você se conhecer, ganhar experiência, por mais medo que dê, né? Agora, é isso, não precisa ir para uma São Paulo, não precisa ir, tipo, para um Rio de Janeiro. Você pode ir para cidades mais tranquilas, né? Tipo BH, Floripa, Ah, né? Recife, que já são lugares um pouco mais abertos, né? Claro, acho que cada lugar tem seus problemas, mas eu vejo que para você tirar uma ideia do que é sua sexualidade, qual que é o seu lugar no mundo, você tem que se explorar. Então, visite o máximo que você conseguir e for possível para poxa, você, sabe? Desses lugares. Acho que pra você se entender, porque não adianta também romantizar e glamorizar, tipo, vir pra capital. Pra mim foi ótimo, pra mim foi perfeito. Quer dizer, perfeito não, mas foi muito difícil. Mas foi muito bom também, né? Me ajudou, me fez crescer em vários aspectos da minha vida, inclusive sim. emocionalmente. Mas também teve muitos perrengues, né? E se eu não tivesse tido condições financeiras, se eu não tivesse tido apoio até da minha família, eu falo não só financeiro da minha família, né? Porque, tipo, desde que eu... Acho que eles nunca me ajudaram depois que eu me mudei. Mas, de ter, tipo... Mas a confiança mesmo, Exatamente. né, de saber que tem aquela rede de apoio que tá ali, tipo, sabe, me dando energia e gás pra continuar fazendo o negócio acontecer, porque isso é importante, ter alguém torcendo. E isso me ajudou muito. E é uma luz no final do túnel, né? Então, assim, eu quero lembrar, gente, o que vocês estão passando hoje, isso não vai ser para sempre. Vai mudar, sabe? Não sei. Por mais difícil que seja, vai mudar, né? Por mais que você não esteja vendo uma luz no final do túnel agora, existe, sabe? Rumo à liberdade financeira, que seja um trabalho que você ganhe um salário. Beleza, esse é o início. Tipo, vai o máximo que você conseguir, o máximo que o contexto permitir, mas vai. Isso porque são 11, quase meia-noite de uma terça-feira. Olha o tanto que a gente São gosta de quase vocês. meia-noite. A gente se superou hoje, viu? É isso. Vocês estão ouvindo esse podcast agora de manhã, bem bonitinhos? Pois é, mas a gente tá terminando de gravar isso à meia-noite. De uma Tá vendo? terça-feira. Que não é feriado De uma amanhã. terça-feira. E não é feriado amanhã, exatamente. Amanhã a gente trabalha igual, né, amigo? Trabalho igual, E hoje a gente trabalhou o dia todo também. É o dia sobre. inteiro. Mas a gente ama fazer e por isso que a gente tá aqui. Mas a gente É queria isso? que Venha, vocês. venha você pra capital também, é bem gostoso. Maior propaganda anticapital, né? Pelo menos você abre o guarda ele tá cheio. Mas ó, então assim, a gente tá aqui quase meia-noite gravando, então pelo menos você vai avaliar o nosso podcast ali com 5 estrelas aqui no Spotify e Ai, as outras gato, pelo amor de plataformas. Deus. E Pelo menos uma também compartilhadinha, uma né? compartilhada, né? Tipo, comentar, compartilhar com um amigo. É. Please. Nem que seja pra meter o pau na gente, mas compartilha só pra dar um engajamento. Entendeu? Ai, se for pra meter o pau, que não seja comentando, né? Mas assim, se for também tiver que ser, tá tudo bem também. Olha como é que ela é, né? Olha como é que ela não perde tempo. Mas enfim, galera. A gente queria passar essa mensagem pra vocês. Trabalho. Tô brincando. Uhum. Fiquem tranquilos, respirem fundo. Existe uma luz no final do turno, você que tá no interior, entendeu? Uhum. A gente tá junto, já estive nesse lugar. E a gente vai conseguir sobreviver juntos. Então, eu queria agradecer. E, Jonathan, como faz novamente para as pessoas te acompanharem, para as pessoas. Assim, porque você nem tá postando as coisas, né? Eu fico indignado com isso, tem que voltar pro Instagram. Tem que trabalhar mais, ué.
Agora, da meia-noite até as 6 da manhã, o que você vai fazer? Chorar. É um bom ponto. Faz um vídeo chorando. Ai, quem já sabe, sabe, né? Mas quem quiser pode me acompanhar, quem ainda não conhece meu trabalho, pode me acompanhar nas redes, no @meupsiagay. Eu estou voltando aos pouquinhos a publicar, a postar, continuar a botar minhas carinhas lá. Então é isso, pode me acompanhar por lá. E você, Lucas, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, ver packs de nudes, como é que faz? Como é que Hum. faz? Pagando muito bem. Mas você pode me acompanhar de graça também no Pagando Instagram. muito bem. R$ 5. Aham. Mas também pode me acompanhar de graça no underline Lucas Devito no Instagram e no TikTok. Lucas Devito. E underline podgay, né? Pra seguir a gente ali no nosso podgay. Bom, é isso, né, amigo? É Terminamos? isso, né? Chega, terminamos, gente. Pelo amor de Deus, é quase meia-noite. Eu Irra. preciso seguir a minha O vida. Preciso de tempo pra chorar. povo no Goiás já tá dormindo já pra acordar cedo. É, exatamente, mas isso é no Goiás. Aqui nas grandes capitais a gente trabalha virado. E é isso, daqui a pouco eu vou ter que ligar, abrir um energético pra ficar ligadão. Vai ter o quê, Tran? Eu ouvi. Eu só vou dormir mesmo como um bom gay do interior faria. Ai, que bonitinho, que fofo, abraçado numa piroca. Olha só, gente, Quem dera. muito obrigado por acompanharem, muito obrigado pelo apoio. Quem me dera, para, Lucas, o que não falta é a gente querendo aí. Então, se cuidem. Obrigado por acompanharem, obrigado mais uma vez por estarem aqui, amigo. Obrigado por mais esse Eu que episódio. agradeço. Sempre muito bom estar contigo, me divirto bastante. Compartilhem, viu, gente? Compartilhem, porque vocês viram que esse babado rolou aqui. E é isso, né? Quinta-feira que vem tem mais. Tem mais. Toda quinta-feira, 9 horas. Então, um beijo pra vocês. É isso. Tchau.